Graça e paz, minha querida lindona de Jesus. Que bom ter você por aqui. Bem-vindo ao nosso canal aí. Hoje, no segundo dia desse propósito lindo que o Senhor colocou em nosso espírito aí, sobre um estudo aprendendo com as mulheres da Bíblia. Estou muito feliz em ter você aqui para que a gente possa prosseguir juntinhas aí para ver o que Deus tem a revelar ao nosso espírito hoje. E hoje, no segundo dia, segundo estudo, nós vamos falar de Abigail. Sim, uma mulher que, na minha opinião, quando eu comecei a estudar a história dessa mulher, ela é extraordinária, gente. É uma mulher que tem um espírito apaziguador. É isso mesmo. Mas para isso, vamos à leitura da palavra, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo de número 25 e versículo de número 23. Olha comigo na leitura. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a culpa, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Agora que você leu comigo o texto, você consegue observar sobre uma situação que ocorreu na vida dessa mulher, em que ela entra com sabedoria pelo poder da intercessão. A Bíblia vai chamar Abigail de uma mulher sensata, uma mulher formosa. Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Mas para que nós venhamos entender o que ocorreu na vida de Abigail, a gente vai precisar ler o contexto da história. Afinal, esse é um estudo, amém? E o que é o contexto? O contexto é o que acontece antes do versículo que nós lemos, ok? Então, nós vamos ler o contexto da história. Eu vou ler aqui e você vai ler aí. Você vai dar uma pausa nesse vídeo agora e você vai lá na tua Bíblia, no capítulo de número 25 e no versículo de número 2. E você vai ler todo o contexto da história para que você venha entender tudo o que ocorreu. Por que Abigail entrou para apaziguar uma situação pela tolice de seu marido? Mas que tolice é essa que ele cometeu? Por isso é importante que você leia, ok? Eu vou ler aqui e você vai ler aí. Agora que você leu o contexto da história, você vai notar comigo que Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Este Nabal era um homem casca grossa, gente. Era um homem truculento. A Bíblia o chama de tolo. A Bíblia vai dizer que Nabal era um homem duro de coração e que era maligno todas as suas ações. Ele também era muito rico. Nabal era um homem de muitas posses. Nabal possuía grandes riquezas em terras e em gado. E ali na região do Carmelo, ele tinha muitas posses de terra. O seu rebanho era muito grande. Então ele tinha também muitos funcionários. Mas é nesse tempo e nessas terras que Davi se refugia, que Davi estava se escondendo do rei Saul, porque o rei Saul havia descoberto, ficou sabendo que Samuel foi na casa de Jessé e que havia derramado óleo sobre a cabeça de Davi, e Davi havia sido escolhido como rei em seu lugar, mas não pelo povo, e sim por Deus. E aí você conhece a história que Saul quer matar Davi de todas as formas, porque Saul não aceitava perder o seu posto para Davi. Davi então começa a fugir, Davi e os seus valentes, porque Davi não está sozinho, Davi está com os homens. Algumas histórias vão dizer que eram 600 homens. Davi se esconde lá numa caverna e começa a observar o rebanho e o trabalho dos funcionários de Nabal. Davi e seus valentes começam a cooperar com o trabalho ali do rebanho, que era muito grande, para que não houvesse ali nenhum ataque, não somente de ladrões, de salteadores, como também de ataques de animais. Mas Davi fez isso voluntariamente. Ele estava ali se escondendo, se refugiando, então ele observava o trabalho daqueles homens e começou a cooperar com aquele trabalho, e começou a ajudar aqueles homens, os funcionários de Nabal, a zelar pelo rebanho e pelas terras de Nabal. Então chega o tempo da tosquia. O que é o tempo da tosquia? É como se fosse um tempo de colheita. Quando havia colheita nas plantações, as pessoas faziam o quê? Um grande banquete para comemorar a colheita. E o tempo de tosquia era
exatamente isso. Quando chegava o tempo de tosquia de todo o rebanho, o patrão fazia uma grande festa para os seus funcionários em um ato de agradecimento e fazia ali um grande banquete com muita comida, com muita bebida para todos os funcionários. Então o que Davi faz? Davi separa 10 homens e fala para eles assim, ó, vão até Nabal e explique para ele que até nos dias de hoje nós temos cooperado com o serviço e cuidado do rebanho para que não haja nenhum tipo de ataque, que nós temos cooperado com o serviço e que, se possível, ele nos dê aquilo que vier à mão. Veja bem, Davi não exige nada, ele só diz assim, ó, aquilo que lhe vier à mão para abençoar a mim e aos meus homens. Afinal, gente, morar no deserto, fugido, não era fácil não. Então, como chegou o tempo de tosquia, Davi simplesmente envia os seus homens ali, os seus 10 homens, e vão até Nabal. Quando eles chegam até Nabal, os homens fazem exatamente o que Davi havia dito a ele. Mas aí, Nabal se finge de bobo. Ele faz de conta que ele não sabe quem é. Ele vai dizer, quem é Davi? Quem são seus homens? Por um acaso um senhor não tem muitos funcionários, não tem controle sobre eles? Nem sei quem é. É isso que Nabal responde. Eu não vou dar nada, não vou ajudar ninguém, porque nem sei quem são essas pessoas. Fingindo ali que não sabia de nada, dando um de besta, para que você entenda melhor. E nisso, os homens de Davi retornam e contam para Davi tudo que Nabal fala, o tratamento que Nabal deu a eles. Eles dizem, olha Davi, o cara nem olhou para nossa cara, diz que nem sabe quem você é e muito menos quem somos nós. E aí então é que a ira se apodera de Davi. A ira toma conta do coração de Davi. E Davi naquela hora decreta a morte sobre toda a casa de Nabal. Davi jura ali matar todos do sexo masculino, do pequeno ao grande, não ia sobrar ninguém. Pelo tratamento, Davi vai dizer, nós ajudamos este homem e este homem vem e nos paga o bem com o mal, pois ali eu vou matar todos. Enquanto isso ocorre, um dos funcionários de Nabal observa, um dos funcionários de Nabal vê o momento em que os homens de Davi chegam, dão a notícia e ele se ira grandemente. Aquele funcionário corre, encontra Abigail e conta para Abigail tudo o que havia ocorrido. Veja bem. E aí então é onde nós lemos a palavra do Senhor aqui. Veja a importância de você entender o contexto da história. E isso é em tudo, tá, irmãs? É em tudo. Toda palavra que você vai estudar, você lê o versículo e depois você vai ler o contexto para saber o porquê, o que aconteceu, para quem está sendo falado, para quem está sendo dirigido aquele versículo, ok? Então aquela mulher, ela tem uma atitude com grande sabedoria. A palavra de Deus vai dizer que esta mulher, ela prepara um banquete, ela chama todos os servos, os seus empregados ali, e prepara do bom e do melhor, carrega tudo, pega o seu jumento com os seus servos e vai ao encontro de Davi. Só que nesse encontro, Davi já havia saído da caverna e já estava a caminho com os seus homens, com as espadas desembainhadas para derramar o sangue sobre a casa de Nabal. No meio do caminho, aquela mulher encontra-se com Davi, e é onde nós lemos no texto que ela desce do jumento e ela se prostra aos pés de Davi, e é onde ela diz assim, ah, Senhor meu, escute a tua serva falar, a culpa é toda minha, não leve em conta a loucura daquele homem de Belial, daquele homem maligno que é Nabal. Ela diz assim, ó, o nome dele já diz tudo, meu Senhor, ele é um tolo. E aí ela começa a abençoar Davi. E depois de abençoar, ela ainda abre os olhos de Davi, dizendo que Davi não deveria derramar sangue, que Deus depois haveria de cobrar das mãos de Davi o sangue que ele haveria de derramar, e que isso ele seria uma semente que mais tarde ele iria colher. Veja bem que essa mulher, ela vem com uma intervenção, com uma intercessão. Ela consegue ali apaziguar a história. Ela consegue ali acalmar uma grande tempestade.
Veja que Abigail age imediatamente. Abigail age ali com sabedoria e com prudência. Abigail não conta para o seu marido na hora. Sabe por quê? Porque Nabal estava no efeito do vinho. Nabal estava na festa, no banquete. Então ela viu que não seria prudente se ela contasse o que estava para acontecer para o seu marido. Não resolveria nada, iria piorar a situação. Então Abigail se cala e faz tudo escondidinho, com sabedoria. Ela corre ao encontro para interceder, para que o inimigo, para que o espírito da morte não tenha poder sobre a sua casa. Abigail livrou a casa dela da fúria do inimigo por meio da intercessão. Veja que Abigail, ela não livra somente a sua casa da morte, mas ela livra também ali o rei Davi, aquele que havia sido escolhido por Deus, que o óleo já havia descido sobre a cabeça dele, de cometer ali um genocídio, de cometer ali uma grande matança, a qual depois ele iria colher aquela semente. Veja a prudência dessa mulher. Você consegue entender comigo o quanto é importante uma mulher apaziguadora, uma mulher que acalma, uma mulher que intercede com sabedoria em meio a situações. Ela evita muita desgraça. Veja que a palavra de Deus vai nos dizer que ela vem, ela intercede, ela abençoa, ela abre os olhos de Davi. Davi a abençoa. Davi vai dizer: bendita seja esta mulher enviada que me abriu os olhos para que eu não cometesse essa loucura. Olha só que maravilhoso o poder de Deus sobre a sabedoria na vida de uma mulher. Então ele aceita a oferta. Depois que Davi aceita a oferta, Davi diz para ela: volte em paz, pode ir em paz para a tua casa, porque nada de ruim vai acontecer. Ele recebe toda a comida, o banquete que ela havia preparado. Davi volta ali para a caverna e Abigail volta para sua casa. E só no outro dia, Abigail chama o seu marido e fala para Nabal tudo o que havia acontecido e tudo o que ela havia feito. Veja que Abigail não esconde do marido. Ela reteu aquela informação no momento em que não era oportuno que ela contasse. Mas ela não fez escondido e guardou em segredo. Ela agiu com sabedoria. E no outro dia, onde o efeito do álcool já não estava mais sobre a vida de Nabal, então ela senta e ela conta para ele tudo o que havia ocorrido, o que havia acontecido. E aí sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que Nabal, quando escuta o que a mulher conta para ele, quando Abigail conta para ele, Nabal sofre um piripaque, gente. E ele fica paralisado por um bom tempo. E logo depois, Deus ali permite a morte, onde Nabal ali vem a falecer. Deus, ele permitiu que Nabal morresse, porém não pelas mãos de Davi. E isso ocorreu porque a sua esposa, Abigail, a mulher de Nabal, ela intercede, apaziguando a situação. E o que eu aprendo aqui? Primeiro, que Abigail é uma mulher de atitude e sabedoria. Ela agiu no momento certo e da maneira correta. Abigail livrou a casa dela, irmãs, da fúria do inimigo, do decreto de morte pelo poder da intercessão. Veja que lição preciosa isso para as nossas vidas. Veja que lição maravilhosa nós aprendemos aqui sobre interceder. Porque quantas vezes o inimigo decreta morte na nossa casa, nós, ao invés de apaziguarmos a situação, a gente joga mais lenha na fogueira. A gente faz o circo pegar fogo com as nossas palavras, sem sabedoria. E aí eu pergunto para você, você é uma mulher que apazigua a situação? Você é uma mulher que, em meio a uma situação de conflito, uma situação desastrosa, algo que você vê que vai acontecer, você olha e sabe que pode ocorrer uma desgraça, você apazigua a situação, você acalma. E aí? Ou você é daquelas que joga lenha na fogueira e que diz, vai lá mesmo e tem que fazer mesmo por causa disso, sem pensar nas consequências desastrosas que isso pode trazer para a tua vida? Nós temos que aprender aqui com a Abigail. Veja que a Abigail, ela não livrou só a casa dela. Ela livra a casa dela da morte e ela livra a vida
de Davi, de semear uma semente que mais tarde ele iria colher, porque Davi estava cego, gente. E um homem cego, pela ira, ele faz bobagem. Mas onde tem uma mulher num lar que apazigua a situação, que fala, não, calma, não é bem assim. Não faça isso agora. Deixe para você resolver isso amanhã. Não faça isso com a cabeça quente. Quando você senta com o seu marido e mostra para ele o que isso pode acarretar, quais consequências desastrosas isso vai trazer para o teu lar. Deus honrou essa mulher. Tanto que Deus honrou, que depois que seu marido morre, Davi fica sabendo que Nabal morre. E Davi faz o quê? Envia um convite de casamento para Abigail. E Abigail aceita o convite do casamento e se casa com o futuro rei de Israel. Você consegue entender que a sabedoria dessa mulher trouxe para ela grandes bênçãos e que a justiça de Deus operou na vida dela? A palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola destrói com as próprias mãos. Precisamos entender o tempo certo de calar e o tempo certo de falar, o tempo certo de ouvir, um tempo correto de agir, porque isso salvará o nosso lar de muitas desgraças. Isso vai salvar o nosso lar de muitas coisas desastrosas que o inimigo quer que a gente cometa para que o nosso lar seja destruído. Ei, mulher, saiba o momento de falar, escute mais, pense mais, haja de maneira sábia e isso trará grandes bênçãos para a tua casa, ok? Agora que você já conheceu a história de Abigail, que você já aprendeu muitas lições aí com a história dessa mulher extraordinária, bora pro questionário? Vem comigo, marca aí no seu caderno, questionário. Pergunta número 1, anota aí. Leia em Provérbios 31, 26, como a vida de Abigail se ilustra nesse versículo. Você vai ler em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 26, e vai escrever aí o que diz naquele versículo e como que a vida de Abigail, ela se ilustra, ela se enquadra nesse versículo aí. Pergunta número 2. Medite em Provérbios, capítulo 25 e versículo de número 11, e escreva qual a importância de falar no tempo certo. Pergunta de número 3. Você crê que a intercessão tem poder de livrar o seu lar da fúria do inimigo? Você crê que a intercessão tem esse poder? Por quê? Responde aí. Pergunta número 4. Por que Abigail não contou para Nabal o que ela iria fazer naquele momento exato? Pergunta número 5. O que levou Davi a tomar aquela decisão de matar toda a casa de Nabal? Responde aí. Pergunta número 6. Como que você se comporta diante de pessoas que agem, que têm o mesmo comportamento de Nabal? Qual a tua reação diante da ingratidão? E número 7. Hoje, Abigail me ensinou que... 2 pontos, e deixa Deus usar a tua vida, e você vai escrever o que você aprendeu com esta mulher da Bíblia, Abigail. Okay? Gente, terminamos por aqui esse estudo. Quero agradecer você que está aí, que está aprendendo, que está abrindo o teu espírito e deixando Deus trabalhar aí por meio, aleluia, desse estudo, adquirindo conhecimento. Isso é bênção para a tua casa, isso é bênção para o teu lar, isso é bênção para a tua vida, ok? Então, se você gostou do vídeo, escreve aí nos comentários, gente, se está sendo bênção para a tua vida, se está sendo legal. Eu vou adorar aí responder você, tá bom? Então, deixa seu joinha aí, não esquece de deixar o seu like aí, que isso nos ajuda, o canal nos ajuda aí para o canal estar crescendo. Se é bom para você, compartilha com outras pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.